Olá, queridos alunos, aqui mais uma aula do professor Neto. Continuando a matéria, tema 2, das fórmulas à análise quantitativa, coeficientes e raízes. Vamos lá. Primeiro vamos analisar a escrita de equações do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Escrita de uma equação do primeiro grau. Eu posso ter, por exemplo, x menos p igual a zero. No lugar do p, eu coloco menos 4. X menos 4 é igual a zero. Qual é o número que, tirando 4, fica zero? É o próprio 4. Veja que negativo no primeiro membro, no segundo membro, inverte a operação. Veja que o grau é 1. Quando o grau é 1, o expoente de x não precisa aparecer. Temos aqui expoente 1, portanto, grau 1. Equação do primeiro grau. Vamos relembrar a equação do segundo grau? Equação do segundo grau. X ao quadrado, veja que o expoente de x aqui é 2. Logo, essa equação é do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Veja que ela é escrita da forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Vou colocar aqui igual a zero. Sendo os valores de a igual a 1, veja que a não aparece aqui. Quando não aparece, o valor é 1. B, menos 5. C, 6. Essa equação do segundo grau eu posso resolver aplicando a fórmula de Bhaskara ou simplesmente resolvê-la por soma e produto. Como assim por soma e produto? Você deve ter visto lá no nono ano, mas vamos recordar aqui. X ao quadrado menos soma x mais p. Ela pode ser escrita assim, onde o S de x aqui representa a soma. E no lugar do p, onde está o 6 aqui, é o produto das raízes. Aqui a soma das raízes e aqui o produto das raízes. Veja que a soma aqui vai dar 5 e o produto vai dar 6. De que forma? Vamos ver a seguir como nós vamos encontrar a soma das raízes e o produto das raízes, dando 5 para a soma e 6 para o produto. Vamos ver a seguir. Eu posso raciocinar assim: quais os números que somados dá 5? E o produto entre eles, a multiplicação entre eles, é 6. Soma 5 e produto 6. É o 2 e o 3. Dá para fazer esse raciocínio prestando vestibular? Sim. Você deve ganhar tempo prestando vestibular para encontrar as raízes. Portanto, 2 e 3. Vou comprovar para vocês mostrando a fórmula de Bhaskara. Está aqui a resolução aplicando a fórmula de Bhaskara. X ao quadrado menos 5x mais 6. Primeiro encontro o delta. Delta b ao quadrado menos 4ac. A é 1, C 6 e B é menos 5. Deixa eu colocar o menos 5 aqui. O B elevado ao quadrado dá 25. 4 vezes A vezes C, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1. Delta é 1. Substituo na fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
Substituindo então, veja que o b é menos 5. Aqui entra a regra de sinal, ó. Menos vezes menos dá mais. Olha aqui, eu tenho mais 5. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 1, raiz de 1 é 1. Eu vou fazer a conta com mais e com menos. Eu costumo fazer sempre com menos primeiro, porque a tendência do x' é estar à esquerda, se bem que tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz fazer somando primeiro ou subtraindo. X' mais 5 menos 1. Olha aqui, ó, deu mais 5 menos 1, dá 4. Sobre 2 é 2. Agora vamos ver o x duas linhas. X duas linhas. 5 mais 1. Mais 5 mais 1. Raiz de 1 é 1. Sobre 2a. 2 vezes 1. 2. 5 mais 1, 6. Sobre 2, 3. Portanto, 2 e 3. Logo eu consigo responder lá, ó. A soma é 5, 2 mais 3, 5. E o produto, a multiplicação entre eles, 2 vezes 3, 6. Portanto, por soma e produto, uma equação do segundo grau pode ser escrita assim, ó. X ao quadrado menos soma x mais p. Continuaremos a matéria. Vamos ver a escrita agora de uma equação do terceiro grau. Equação do terceiro grau. O expoente de x aqui é 3, ó. Grau 3, portanto, terceiro grau. Vamos a um exemplo de aplicação? Professor, onde aparece essa equação do terceiro grau? Vamos ver aqui, ó, um paralelepípedo, por exemplo. Um paralelepípedo tem volume de 30 centímetros cúbicos, ou 30 ml. Qual é a equação que representa o volume desse paralelepípedo? Veja o que vai acontecer, ó. Qual é o volume do paralelepípedo? Não é largura vezes altura vezes profundidade? Veja quando eu multiplicar largura por altura por profundidade, olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho x mais 3 vezes x, que é a altura, olha que altura, x aqui, ó, esse lado aqui é igual a esse, altura, x, vezes x mais 1, ó, x mais 1 que eu chamei de P, aqui profundidade. Lembrando que num paralelepípedo, num paralelepípedo, eu posso chamar qualquer aresta, uma diferente da outra, eu posso chamar de largura, altura ou profundidade, tanto faz. Como se trata de produto, a letra que você utilizar aqui em qualquer aresta, desde que uma diferente da outra, não tem problema. Professor, eu quero colocar P vezes A vezes L. Pode. Eu quero colocar A vezes P vezes L. Pode. Não tem problema. Acompanhe aqui pela cor, tá vendo? Pela cor, você vai entender o que eu fiz aqui. Multiplicando, então, o volume do paralelepípedo é 30. Quando eu multiplicar isso aqui, ó, aplicando a distributiva, veja o que vai acontecer aqui, ó. Na distributiva, eu tenho x vezes x, x ao quadrado. Veja o que aconteceu aqui, ó. 3 vezes x, 3x. Convém eu colocar entre parênteses essa primeira multiplicação para facilitar eu aplicar a distributiva aqui novamente. Quando eu aplicar a distributiva pela segunda vez, veja o que acontecerá. Ó, x vezes x ao quadrado vezes x, x à terceira. Aí eu tenho x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes 1, 3x. Veja que essa equação do terceiro grau representa o volume de um paralelepípedo. Vamos provar se é verdade isso? Vamos provar que é verdadeiro? Olha lá, eu pego o valor das arestas. Eu pego o valor de x, por exemplo. Com o valor de x, eu vou
conseguir a medida de cada aresta. Olha lá, eu vou adotar x, eu vou adotar 2. Por que 2? Por que x2? Porque eu falei que aqui ó, é x mais 1. Se aqui eu disse que é 3, x mais 1, 2 mais 3, aliás, 2 mais 1, 3. E aqui eu falei que x é 2, ó. X é 2 centímetros. E aqui vai ser x mais 3. X mais 3 vai ser quanto? 2 mais 3, 5. Agora, substituindo os valores, veja como vai ficar, ó. Provando que é verdadeiro. No lugar do x eu coloco 2. 2 à terceira, 8. 2 ao quadrado, 4. Primeira potência aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Olha aqui, ó. 12 aqui embaixo. Mais 6. Substituindo os valores aqui, ó. 8 mais 4, 12. 3 vezes 4, 12. Mais 6. 12 mais 12, 24. Mais 6, 30. 30 é igual a 30. Portanto, verdadeiro. Vamos para o próximo exemplo? Agora, a escrita de uma equação do quarto grau. Como é a equação do quarto grau? Veja aqui, ó. Eu tenho um expoente 4. Um expoente 3. Um expoente 2. Um expoente 1 e um termo independente. Esse aqui, ó, é termo independente. Ó, expoente 4, grau 4. Resumindo, forma genérica da escrita de uma equação do primeiro grau, a menos x mais b, ou ax mais b, x menos p, tanto faz. X menos k, ax menos k. Lembrando que as letras aqui, elas não importam. Mas por que aqui está A, B, C? Para ter uma sequência lógica, ficar mais bonitinho. Quer usar M, N, O? Pode, não tem problema nenhum. Ax ao quadrado menos bx mais c igual a 0. Segundo grau. Terceiro grau. Ax à terceira menos bx quadrado mais cx menos d igual a 0. Quarto grau. Ax quadrado menos bx à terceira mais cx ao quadrado menos dx mais e igual a 0. Veja que conforme for aumentando o grau, o termo independente vai lá para o final, tá certo? Numa de quarto grau, contando com o termo independente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um termo independente e 4 coeficientes. E assim sucessivamente. Como encontrar uma raiz de equação do terceiro grau? Isso aqui é muito importante, pessoal. Presta bastante atenção. Cai bastante no vestibular. Encontre ao menos uma raiz da equação do terceiro grau. Veja, eu quero encontrar pelo menos uma raiz aqui. Eu tenho 4x à terceira menos 40x ao quadrado mais 124x menos 120 igual a 0. Como é que eu faço para encontrar pelo menos uma raiz? É o seguinte, o que facilita bastante é eu transformar o a, esse a, em 1. Ah, professor, como eu transformo esse a em 1? É só você verificar o coeficiente e dividir por ele mesmo. Se o coeficiente aqui é 4, eu vou dividir tudo por 4. Professor, mas e se aqui essa equação não... esses outros termos não forem divisíveis por 4? Não tem problema, aqui fica uma fração. Nos vestibulares, eu posso garantir para vocês que raramente vai ficar uma fração aqui. Pode acontecer? Pode ser meio, 1/4, 2/3, mas é muito raro.
Primeiro passo, dividir todos os coeficientes por A para transformar em 1. De que forma? Eu vou dividir por 4. Por que eu sei que eu tenho que dividir por 4? Porque o primeiro aqui é 4. Fica assim, ó, 4 por 4, 1, vai ficar x à terceira. Menos 40 sobre 4 vai dar 10. 124 sobre 4 dá 31. 120 sobre 4 dá 30. Logo, eu posso escrever da seguinte forma: 1x à terceira, ou simplesmente x à terceira, menos 10x quadrado, mais 31x, menos 30 igual a 0. Agora vai ficar mais fácil encontrar ao menos uma raiz. Veja o que acontece aqui, ó. O termo independente, ele é 30. Aliás, menos 30. O D eu chamo de termo independente. Segundo passo, escolher o termo independente. O termo independente, qual é? Menos 30. Vamos ver como encontramos essas raízes? A pergunta foi a seguinte: encontre pelo menos uma raiz. Escolher o termo independente tem um processo prático aqui, pessoal. Você pega o termo independente e vai encontrar os submúltiplos dele. Quais são os submúltiplos de menos 30? É o próprio menos 30, é o mais 30, é o próprio menos 30, ou o mais 30. Eu vou colocar aqui, ó, o menos 30, vou colocar aqui o mais 30, para dizer que ele é um submúltiplo, isto é, ele é divisível por 30. Por exemplo, menos 30 é divisível por 30. Aí eu vou encontrar todos os outros números que são divisíveis por 30, em valores inteiros. Eles são submúltiplos, isto é, menores que ele. Positivos e negativos, isto é, significa que pelo menos um desses é raiz dessa equação, aqui no termo independente. Vamos ver aqui, ó, eu escolhi o 5, para ver se o 5 é raiz. Vamos substituir lá. 5 à terceira deu 125. 5 ao quadrado, 25, vezes 10, veja, vai dar menos 250. Aí eu coloquei 5 aqui, ó. 5 vezes 31 dá 155. Menos 30 igual a 0. Vamos ver se dá 0 isso, ó. 125 menos 250 vai dar menos 125. Mais 125 igual a 0. Portanto, 5 é raiz. Vamos escolher um outro número agora, ó, o 2. Vamos escolher o 2 para ver se o 2 é raiz também. Agora vamos escolher o 2 e substituir. 2 à terceira, 8. 2 ao quadrado, 4. 31 vezes 2, 62. Menos 30. Veja, 8 menos 10 vezes 4, 40. 62 menos 30, 32. 8 menos 40, menos 32. Menos 32 mais 32 é 0. 0, portanto, é igual a 0. É raiz. Professor, eu poderia ter escolhido outros algarismos? Poderia sim, sem problema nenhum. O que pedia? Ao menos uma raiz. No vestibular, eles vão pedir uma ou duas raízes. Certo? Vamos ao próximo exemplo? Segundo exemplo, encontre pelo menos uma raiz da seguinte equação do terceiro grau. Veja neste caso aqui, há uma situação interessante. Veja que nós não temos termo independente. Quando não há termo independente, uma raiz é 0 pelo menos. Por quê? Porque eu terei sempre x igual a 0. Não há termo independente. Quando não há termo independente, o 0 já é uma raiz. Vamos ver por quê? Veja aqui, ó. Eu tenho, primeiro passo, dividir tudo por A. Pelo próprio 2 aqui, ó, para obter 1. Porque fica mais fácil. Olha lá, dividindo tudo por 2, eu tenho 2 sobre 2 é 1. Menos 10 sobre 2, menos 5. 12 sobre 2 é
6. Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu não tenho x multiplicando aqui, ó, os três. Olha aqui, os três coeficientes aqui, ó, 1, 5 e 6. Logo, eu posso colocar x em evidência. O que é colocar em evidência, professor? O próprio nome diz, ó, é deixar de forma mais evidente, mais clara. Daí o termo colocar em evidência. Como eu posso colocar em evidência? Assim, ó, x à terceira dividido por x vai dar x ao quadrado. Olha aqui, ó, fiz aqui do lado. Ó, x à terceira dividido por x dá x ao quadrado. Agora, o segundo, ó. O segundo aqui, ó. 5x dividido por x vai dar quanto? Vai dar 5. Veja que eu corto x com x aqui, ó. Corto esse x com esse x aqui. Corto. Vai dar 5. O sinal negativo permanece. O sinal negativo permanece. E o terceiro, ó. 6x dividido por x. Vai dar quanto? Vai dar 6. Ó. 6x dividido por x dá 6. Se você quiser, você anota do lado aqui, que é mais fácil, ajuda a aprender. Mas pode fazer direto? Pegando a prática, pode fazer direto, não tem problema. Veja o que sobrou aqui, ó. Eu tenho x que está multiplicando x ao quadrado menos 5 mais 6. Veja que esse x aqui, obrigatoriamente, eu posso igualá-lo a zero. Lembra dessa propriedade aqui, ó? A vezes b igual a zero? Eu posso dizer, repetindo, a vezes b igual a zero, eu posso dizer que a é igual a zero e que b é igual a zero. Logo, eu faço assim, ó, x é igual a zero. Bom, já sei que x é igual a zero. E aqui eu vou, olha o que sobrou, ó, x ao quadrado menos 5 mais 6 igual a zero. Menos 5 mais 6. Menos 5 mais 6 é 1. Esse mais 1 que é positivo no primeiro membro, no segundo membro inverte a operação. Porque se eu tiro 3 aqui, logo tem... Aliás, se eu tiro, repetindo, se eu tiro 1 aqui, corrigindo, se eu tiro 1 aqui, logo eu tenho que tirar 1 aqui. X ao quadrado igual a menos 1. X é igual a raiz de menos 1. Aí nós vamos lembrar lá. O que é raiz de menos 1? Raiz de menos 1 é i. Número imaginário. Então, qual é a resposta? Raízes 0 e i. Certo? Esta é a resposta. 0 e i. Vamos ao próximo exemplo? Antes de começarmos o próximo exemplo, vocês façam esses exercícios aqui na página 14 do caderno do aluno. A, B, C, D, A, B, C e D. Vamos agora para as formas fatoradas de equações polinomiais do segundo, terceiro e quarto grau. Vamos lá. Primeiro exemplo. Escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com raízes Q, T e W. Professor, poderia ser qualquer outra letra aqui? Aliás, quaisquer outras letras aqui? Sim. Poderia ser M, N, O, Z, K, J, tanto faz. Isso não importa. Vamos lá. Forma fatorada. Veja bem. Forma fatorada. Olha aqui. Veja que eu tenho 3 raízes. Equação do terceiro grau. Na forma fatorada, eu posso escrever assim, ó, x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3. Logo, eu trocando o R1 por Q, acompanha pela cor, o R2 por T e o R3 por W, eu já escrevi na forma fatorada. Olha aqui, ó. Do terceiro grau, 3 raízes, basta eu fazer o produto entre elas da seguinte forma, ó. X menos Q, X menos T, X menos W.
Essa é a resposta. Simples assim. Certo? Aí se for 4. 4 raízes. Coloca mais uma letra. Coloca a letra Z, por exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Olha aqui, ó. Escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com as raízes 5, 6 e 7. Veja como é fácil, ó. No lugar do R1, eu vou colocar o quê? 5. No lugar do R2, 6. No lugar do R3, 7. 5, 6 e 7. Aqui a resposta, ó. X menos 5 vezes x menos 6 vezes x menos 7. Está escrita na forma fatorada. Vamos para o próximo exemplo? Terceiro exemplo. Desenvolva a equação fatorada do terceiro grau x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, aplicando a propriedade distributiva, e identifique a soma e o produto das raízes na equação final. Bom, existe um processo prático para isso aqui, pessoal. Se você vai fazer FUVEST, Unicamp, ITA, provavelmente você vai se deparar com um probleminha semelhante a esse. Então vamos lá. E também nos demais vestibulares, inclusive o Enem. Ó, presta bastante atenção. Observação. Como é do terceiro grau, eu sei que é do terceiro, porque ele já diz aqui que é terceiro e eu tenho 3 raízes. Então vamos lá. Aqui, ó. Processo prático. Como é do terceiro grau, ela é do tipo ax à terceira, nós já vimos anteriormente, mais bx ao quadrado, mais cx, mais d igual a zero. Como escrever nessa forma? Veja, para o terceiro grau, eu tenho a escrita da seguinte forma. Menos soma 1 vezes x quadrado, mais soma 2 vezes x, menos p. Professor, tem que memorizar isso aqui? Tem sim. Na prática, você vai aprendendo. Faz vários exercícios que você aprende direitinho. Ó, veja aqui, ó. Menos soma x mais menos soma x ao quadrado, menos soma 1 vezes x ao quadrado, mais soma 2 vezes x menos p. Olha aqui, ó. Existe uma regrinha prática para isso aqui, ó. Eu tenho, ó, a soma 1 é o seguinte, x à terceira menos soma 1 é R1 mais R2 mais R3 vezes x quadrado. Olha aqui, ó, vezes x quadrado, mais soma 2. O que é essa soma 2? É a soma das raízes multiplicadas duas a duas. Pela sequência, você consegue fazer, ó. Se é multiplicado 2 a 2, eu tenho R1 vezes R2, R1 vezes R3 e R2 vezes R3. Veja que estão multiplicadas duas a duas. Se você tem 3 raízes, ó, 1, 2, 1, 3, 2, 3, pronto, multiplicou, vezes x. E aqui o produto das raízes, esse é bem fácil, R1 vezes R2 vezes R3 é igual a zero. Agora, na prática isso, olha aqui, ó, substitui os valores, ó, acompanha pela cor, R1, 1, continuando, acompanha pela cor. R1, 1, R2, 2, R3, 3. R1 vezes R2, 1 vezes 2, R1 vezes R3, 1 vezes 3, R2 vezes R3, 2 vezes 3, R1 vezes R2 vezes R3, 1 vezes 2 vezes 3. Encontrando os valores agora, somando 1 mais 2 mais 3, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Olha a resposta final. Ó. X ao quadrado menos... Aliás, x à terceira menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a zero. Essa é a resposta final.
Se você aplicar a distributiva normalmente, fica assim, ó, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. O resultado final, para essa primeira multiplicação, nós vamos ter x ao quadrado menos 2x menos x mais 2 vezes x menos 3. Vamos ver como vai ficar? Olha aqui, continuando. Eu inverti os fatores aqui para ficar mais fácil fazer a distributiva aqui, ó. Eu pego x menos 3 e multiplico pelos 3 fatores. Quer dizer, eu pego o x primeiro, multiplico pelos 3. Pego o menos 3, multiplico pelos 3. O resultado final vai ser x à terceira menos 3x quadrado mais 2x menos 3x ao quadrado mais 9x. Isso dá x à terceira menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a 0. A resposta será a mesma. Professor, mas se eu quiser fazer assim? Pode, mas se for uma de quarto grau, vai te dar muito trabalho. E o processo prático é bem mais rápido para fazer, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Antes do próximo exemplo, vamos identificar a soma e as raízes. Agora vamos identificar a soma e o produto das raízes na equação final. Soma e produto. Veja bem, soma 1, 6. Soma 2, 11. Produto das raízes, 6. Veja que bate certinho pelo processo prático, nós já provamos isso. Agora, quarto exemplo. Como foi descrito anteriormente, uma equação polinomial de terceiro grau pode ser escrita da seguinte maneira. Deixa eu completar aqui, da seguinte maneira. X à terceira mais b sobre ax quadrado mais c sobre a mais d sobre a. Eu tenho aqui, ó, cx sobre a. Faltou o x aqui, ó. Mais d sobre a. De acordo com a equação do terceiro exemplo, responda quanto é nessa equação. B sobre a. Então vamos lá, b sobre a. O a não era 1? O a não era 1? Ó, o a é 1. E o b quanto é? B é menos 6, né? Então vai ficar menos 6 sobre 1, vai dar menos 6. Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho d sobre a. Quanto vale o d? O d vale quanto? O d, olha lá, o d aqui, ó, A, B, C, D. O D é o termo independente. Quanto vale o D? Menos 6. Olha lá, menos 6. Menos 6 sobre 1. Vai dar menos 6. Aí eu tenho agora o C sobre A. O A é 1 e o C é 11. Olha lá. 11 sobre 1. C, 11, A, 1. É isso que eu tenho que fazer, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Está respondida aí a pergunta. Vamos para o próximo exemplo. Agora, quinto exemplo. Escreva na forma fatorada uma equação algébrica de grau 4, cujas raízes são... Veja, nós já fizemos aquele processo prático, R1, R2, R3. Aqui, de forma análoga, isto é, bem semelhante, nós fazemos a do quarto grau. X menos R1, X menos R2, X menos R3, X menos R4. 1, 2, 3, 4. Para facilitar, ó, forma fatorada, ó, X menos 1, X menos 2, X menos 3, X menos 4. Trocou os valores, é só trocar aqui, ó, R1, R2, R3, R4. Aqui já está escrita na forma fatorada, ó, x menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4. Essa é a resposta. Sexto exemplo, ó, escreva na forma x à quarta menos soma 1, x à terceira, mais soma 2,
soma 2x ao quadrado menos soma 3x mais p. Bom, de que forma? Olha aqui, ó. Veja que a maneira é análoga, ó. S1 é simplesmente a soma, ó. Nesse caso aqui, ó, S1 é simplesmente a soma. R1 é R1 mais R2 mais R3 mais R4. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Vai dar 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 vai dar 3 mais 3, 6 mais 4, 10. Deixa eu só corrigir aqui que eu coloquei 7. É 10, né? Corrijam aí. 10. Então eu tenho aqui, ó, repetindo, ó, 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4, 10. Agora nós vamos para a soma 2. Soma 2. Soma 2, eu faço o produto das raízes. 2 a 2. Ó, R1 vezes R2, R1 vezes R3, R1 vezes R4, R2 vezes R3, R2 vezes R4, R3 vezes R4. Veja que vai dar aqui, ó, 6 produtos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos com cuidado, ó. 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes 4 vai dar 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Somando tudo. 2 mais 3, 5. Mais 4, 9. Mais 6, 15. Mais 8, 23. Mais 12, 35. Agora a soma 3. A soma 3 é o seguinte. É o produto das raízes. O produto das raízes 3 a 3, né? A soma 3, produto das raízes 3 a 3. A soma 2, produto das raízes 2 a 2. Soma 3, 1 vezes 2 vezes 3, mais 1 vezes 2 vezes 4, mais 1 vezes 3 vezes 4, mais 2 vezes 3 vezes 4. Logo eu tenho 1 vezes 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Somando tudo isso aqui. 8 mais 6, 14. Mais 12, 26. Mais 24 dá 50. E o produto das raízes, professor? O produto das raízes vai ser assim. Eu tenho o produto das raízes é R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Logo eu tenho 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Vai dar 24. Corrigindo aí, pessoal, vocês corrijam no caderno. A soma 1 aqui deu 10. Então vamos corrigir aqui, ó, vai dar 10. Corrijam no caderno aí também. 10. Logo, substituindo, a resposta será x à quarta mais 10x à terceira, mais 35x ao quadrado, menos 50x, mais 24 igual a zero, tá certo? Só recapitulando, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui deu 10 mesmo, ó. 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4 igual a 10. Eu coloquei 7, acho que subconscientemente. Mas é 10 a resposta. Corrijam aí no caderno, né? Façam a correção, por favor. Resposta: x à quarta mais 10x à terceira mais 35x ao quadrado menos 50x mais 24 igual a zero. Vamos aos exercícios agora. Exercícios, pessoal,
Página 16, caderno do aluno, você vai pegar a atividade 1, letras A e B. Letra C também, né? Letra C. Veja que eu escrevi aqui com exercícios, eu peguei exercícios semelhantes aos exemplos que eu dei aqui, tirando do caderno do aluno. Atividade 6, página 17, é a atividade 4 do caderno do aluno, na página 17. Olha aqui, ó. O que eu estou pedindo? Escreva na forma x à terceira menos S1 x ao quadrado mais S2 x menos p. Eu dei um exemplo aqui. Aqui estão os valores, ó. Atividade 7, página 18, a atividade 7, na página 18. Pega a atividade 7. Quais... Eu já coloquei aqui, ó, o item A. Quais são as raízes inteiras da equação? Quais são as possíveis raízes inteiras? Vejam, aqui é o menos 24, ó, estou ensinando. Ó. Submúltiplos dele, ele mesmo e os submúltiplos. Atividade 9, sabendo que 1 é raiz da equação x ao quadrado mais 7x ao quadrado mais kx mais 15 é igual a 0, determine o valor de k. Bom, substitui aqui os valores, substitui aqui, ó, em x, 1, encontre o valor de k, certo? É só corrigindo aqui, pessoal, aqui é x à terceira, coloca aqui, ó, x à terceira, ok? Boa sorte a todos e até a próxima aula. Tem mais uma atividade aqui, ó. Página 31. Página 31. Página 31 aqui do meu caderno. Atividade 8. O exercício é esse aqui, ó. Escreva da forma x à quarta menos S1x à terceira mais S2x ao quadrado menos S3x mais P igual a 0. Uma equação cujas raízes são... Coloquei aqui as raízes, ó, 1, 0, 3 e 7. É só substituir e chegar naquele exemplo anterior que eu passei para vocês. Boa sorte a todos e até a próxima aula.